Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fabiano Benedetti e tô aqui hoje para falar com vocês da SV Taon, mais um nosso videocast maravilhoso onde a gente vai trazer diversas novidades para vocês. E ó, você que está interessado em participar conosco, já entre em contato com a Super Varejo. Se você tem um conteúdo bacana, se você realmente vai fazer a diferença para o setor do varejo alimentar, entre em contato com a gente que você pode estar aqui. E hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, mas muito mesmo, porque além de ser um profissional exemplar em tudo que já realizou, é um grande amigo, é o meu professor, e eu tô aqui com o Alcione, meu grande amigo que está aqui com a gente hoje. Obrigado, Alcione, por você estar aqui com a gente. Grande Fabiano. Fabiano é um gentleman, né? Um gentleman. Você fala em professor, de imediato eu vou lá em 2015, 2016, quando eu te conheci, e você estava só com marketing, e eu conversei um pouquinho com você, assim, e eu falei pro Carlos, né, o nosso superintendente da APA, eu falei, esse cara é vendas, esse cara é comercial. Sério? Eu falei, sério, tá aqui o Fabiano, obrigado, viu? Eu que agradeço. A vida é repleta de magia. É verdade mesmo, eu tenho um carinho muito enorme pelo Alcione aqui, porque além de ter aberto as portas do mundo comercial para mim, também eu cresci muito profissionalmente sendo ele meu professor, e onde foi enriquecedor aí para minha carreira também. Brigadão. E a gente está aqui para bater um papo super bacana. Queria que você falasse um pouquinho, porque assim, eu já conheço sua história, já vi diversas vezes você fazendo isso. Inclusive na APAS, o Alcione já esteve lá, inclusive com a minha equipe, se apresentando, dando a sua experiência. Mas, gente, é uma riqueza de informação. Esse homem aqui, olha, eu vou te falar. Eu queria que ele falasse para vocês, contasse, porque assim, é muito especial. Conta um pouquinho de onde você veio, como que foi sua trajetória, e aí os seus desafios, né? Porque todo mundo vai olhar e vai falar assim, pô, mas foi tudo bonito, maravilhoso. Facinho, né? Tá facinho, né? Bacana. Obrigado aí, Fabiano, pela amizade acima de tudo, né? Pelo respeito e carinho que a gente tem, sem nunca perder a responsabilidade, né? Então, eu estou hoje com 60 anos, tenho 33 de São Paulo, desde 92, né? 1992, que eu frequentei a primeira APAS, né? E comecei a conhecer o mundo do varejo, São Paulo e Brasil. Mas eu venho da roça, né? Eu sou filho de agricultor, trabalhei até meus 13, 14 anos na roça, onde eu aprendi muito a responsabilidade com meu pai, meu falecido pai, que me deu referências das características que a gente jamais deve perder, e eu acredito que a gente vai tocar nelas aqui na nossa boa conversa, uma boa prosa. E eu sempre, na roça, eu olhava para cima, passavam aviões lá, né, no sítio. E eu tinha sonho, falei, cara, um dia eu quero voar num negócio desse, mas como é que faz, né? E a enxada ali, né? Fazendo serviço. E o pai cobrando. E o pai põe pressão, né? Faz direito, né? E eu sempre tive sonho em fazer carreira numa empresa grande, viajar e conhecer lugares, conhecer o mundo, conhecer gente. Sempre gostei muito de contato pessoal, né? E as coisas foram caminhando, né? Foram caminhando, eu cheguei em São Paulo. Mas aí você veio de onde? Você veio sou do Paranaense. Eu sou do interior do Paraná. Isso, me ajuda aí, porque senão eu vou querer resumir. Qual que é o nome né? da cidade lá? Pato Branco. Pato Branco. Daí, né? Pato Branco, daí. E eu saí da roça, então, com 14 anos, fui morar na cidade. E ali eu comecei, minha primeira atividade comercial foi vender picolé. Eu vendia picolé no começo com caixa de isopor, que doía o ombro pra caramba. Depois fui promovido pro carrinho. Aí ficou beleza, né? Já deu para começar a bater meta. E eu entrei no varejo como pacoteiro, né? Na época chamava, hoje esse embalador, né? De frente de loja e também da retaguarda. Foi minha primeira experiência com varejo. E né? na época seu pai deixou você fazer isso? Porque você trabalhava na roça, ainda tinha que vender sorvete? Você sabe que na época, é engraçado, né? Que era a mãe ou o pai da gente que arrumava emprego naquele interior. Porque ele era conhecido do lojista, do varejista, né? Precisava sempre de alguém para ajudar, Ele ia lá, dar uma força pro meu filho aí. E foi assim que o meu pai e minha mãe conseguiram o primeiro trabalho formal para mim. E eu me apaixonei porque o varejo foi e é, né? Foi para mim, e é uma escola impressionante. Você tem irmãos, Alcione? Tenho 4 irmãos, um infelizmente na pandemia a gente perdeu, né? Eu sou o mais velho,
e tenho uma mulher e 3 homens. Ah, muito bom, muito bom. Então a gente... E é engraçado essa coisa de história, né? Porque dentro da loja, né, do supermercado, era um armazém que virou autosserviço, e depois, né, teve mais do que uma loja, enfim. E eu comecei na frente do caixa e fui até gerente da loja. Fui aprendendo, fui ganhando confiança. E eu olhava, eu lembro até hoje, dá para falar o nome da empresa aqui, não? Pode Né? falar. Aliás, o nome da empresa não existe mais, a empresa não existe mais, as marcas Sim, ainda existem. pode, Né? pode Na sim. época era um repositor motorizado da Refinações de Milho Brasil. E eu ficava encantado de ver o repositor, eu não lembro o nome dele agora, faz muitos anos. E eu falava, cara, eu queria trabalhar numa empresa assim, olha que legal, cheio de material, uniforme, crachá, sabe? Ver como são os sonhos da gente. E eu comecei a mentalizar aquilo. Mas a minha conexão com a roça era muito forte. Eu fiz 5 vestibulares para agronomia. E levei pau nos 5. Rodei nos 5. Fui para administração, porque lá naquela minha cidade só tinha administração e contabilidade Era na uma época. coisa, né? E aí eu fui divulgando um pouco esse meu desejo, fui comentando com um, com o outro. Um dia, já formado, chega, né, eu de casamento marcado já, 1991, abril de 91, eu ia casar 1º de maio, me liga um colega da Perdigão, amigo de Pato Branco, trabalhava na Perdigão, falou, senhor, tudo bem? Tudo jóia. Falei, cara, nós vamos começar um projeto em São Paulo, é a tua cara, eu preciso de um cara com as suas características lá e tal. Falei, São Paulo, cara. Ele Já falou, dá um gelo na barriga, falou, assim, por né? quê, né? Falei, cara, porque é meu sonho, mas isso aí eu nunca fiz, né? Ele falou, não, cara, você sabe fazer. Pode ter certeza que você sabe fazer. Você vê a conexão com a coragem que, às vezes, alguém de fora tem que colocar na gente, né? Lá esse incentivo. É como sempre tem alguém que está olhando para a gente e vê o nosso potencial e muitas vezes a gente não consegue ter essa visão, né? Exato. E aí o Marcelino, né, Marcelino Friso, ele falou, vamos fazer as avaliações, o pessoal vai fazer todo o teu processo aí, boa sorte para você, você é um dos meus indicados e tal. E 20 de maio eu estava trabalhando aqui com o casamento marcado lá no Sul, né? E assim... Mas casou antes de... Casou? Totalmente. Voltei para o Pato Branco para casar e voltei para cá, 60 dias morando no hotel aqui no começo da carreira. Imagina. Mas no começo era uma coisa muito assim avassaladora, porque era muita informação ao mesmo tempo, né? Era primeiro uma embriaguez de ver seu sonho na sua cara, assim, falando, como é que eu faço agora, né? Com gente, com cliente, com produto, com a cidade, com... É outra cultura, né? É um movimento que diferente. você não... A diferença das pessoas também, né? Entrar em empresa grande, a atitude das pessoas é diferente, né? Então, imagino que você não deve estar, não deve ter passado na sua cabeça, o que eu faço agora, né? E a gente ouve e vê muitas histórias assim, né? Muitas histórias assim. O começo, para quem não é um começo simples, mas ele pode ajudar muita gente a acreditar naquilo que tem vontade, sonho, porque te leva, de fato, a lugares que você fala, putz, eu sonhava, mas não era tanto assim. Para ver como a gente subestima a capacidade de sonhar e de realizar. Eu procuro sempre, nas intervenções que eu tenho, nas relações que eu tenho, desde então, né, que eu experimentei, que basta dar os primeiros passos. Tem uma frase que eu jamais esqueci na sala do meu coach, uns 5 anos atrás eu li essa frase e jamais esqueci. Caminha que a vida te encontra. Comece a dar os passos. Dá os passos que as coisas acontecem, mas olha, se quer chegar lá, vai. É a coragem, né, de se lançar inicialmente, né? Tem muita gente que não tem essa coragem, às vezes não está preparado psicologicamente para isso, ou tem muito medo. Então essa história, Fabiana, ela começou como um supervisor de vendas no ABC. Eu na época, então, eu já era um consultor do Sebrae, eu saí do supermercado, fui para o Sebrae, estava gerenciando o escritório regional de Ponta Grossa, já tinha ganhado uma maturidade com 27 anos. E aí veio esse convite e tal, eu falei, cara, eu tenho que abrir mão de uma gerência regional para ir para supervisão. Mas é São Paulo, é o meu sonho. Bora, né? E aceitei, assim, foi um crescimento muito rápido.
Porque E aí você veio para São Paulo, veio para trabalhar, né? vim trabalhar na Perdigão como supervisor de vendas no ABC, No ABC. para o primeiro projeto que a empresa teve de food service. Ah, Né? Produtos destinados para cozinhas industriais, sim. essas grandes redes, né, de restaurante de mundo corporativo. Né? Sim. E aí Que era um modelo que já naquela época já estava se desenvolvendo, era né? muito forte, E hoje era muito forte. é uma categoria importante. Era exigente já com padrões, Sim, com etc. sim. E ali que a empresa viu uma oportunidade. E pensou na minha competência, que era de organizar projetos e planejamento. Né? Você vê como é que é. As Sim, pessoas sim. percebem na gente, nos outros, as características, o conhecimento, a habilidade. E eu falava para o Marcelo, eu falei, cara, mas você tem certeza? Eu falei, eu quero muito, mas eu não quero comprometer você, né? Ele Sim. falou, não, você é um candidato, você vai ser avaliado junto com outros, mas eu vi você fazendo isso. E é isso que a gente precisa. Foi bacana, né? E aí foi saindo, né, resultados desse projeto, veio a primeira promoção, há 1 ano e pouco eu já fui gerente da filial Campinas, fiquei lá nem 2 anos, me trouxeram para gerenciar São Paulo, que é a maior filial do grupo, e aí fui para a regional do estado de São Paulo, né, foi onde teve muito contato com a APAS, né, Sim. realmente, com a Abras, em termos de setor, né, Sim. muito ativo, eu gostava muito dessa interação com os eventos, com essa entidade que representa, e que congrega, e que confraterniza, que desenvolve, sabe? Eu sempre admirei muito isso. Acho que boa parte da força do país em alguns setores vem daí, vem da Sim, com potência certeza. coletiva, né? E de boas instituições que organizam isso. E aí eu fui crescendo, chegou um ponto que eu me decidi desligar da Perdigão, pedi demissão porque eu estava numa situação que eu não conseguia crescer mais. Eu estava sendo, pela característica da organização daquele momento, eu não tinha muito espaço para criar. E eu sempre fui muito inquieto com a mesmice, Sim, sabe? Eu sim. começava a se repetir muitas coisas, eu falava, bom, Isso bora não mudar serve isso mais aqui, para né? mim. E isso era assim na filial de vendas, era na equipe de vendas, era nas minhas rotinas, era no mapa de indicadores, era num tipo de stand para feira. Se você olhar a história dos stands da época que eu liderei, pô, eu era inquieto, pô. Né? Nós fomos o primeiro stand a colocar escritório lá dentro. Sim. Salas de reuniões, Para como a fazer gente está aqui, negócio, né? para fazer negócio, para mudar isso. É Né? isso. E aí eu fui para um outro projeto. Na época eu já tinha feito pós-graduação na FAAP, né? Eu fiz uma pós-graduação em marketing. Lá eu conheci um professor consultor e ele falou, pô, estou sabendo que você não está muito satisfeito lá, é verdade? Eu falei, quem te falou? Ele falou, o pessoal aí está comentando. Ele falou, tem um empresário que comprou uma empresa e ele quer um executivo para relançar essas marcas e a empresa no mercado e liderar a área comercial dele no Brasil. Até então eu só tinha pensado em São Paulo, só conhecia São Paulo. Sim. Eu falei, cara, é a primeira oportunidade para mim pensar o Brasil inteiro, eu estou patinando aqui, vamos embora. E foi uma surpresa, porque pô, todo mundo me via muito bem na Perdigão na época, e até o presidente, o seu João Rosário, na época, o nosso vice-presidente, conversava, falou, cara, nós temos um plano para você no futuro e tal. Não era o futuro que você imaginava, Eu falei, né? mas sabe a frase que eu falei para ele na época? Eu acho isso muito importante para a gente cuidar dos talentos que a gente aposta. Eu falei, ninguém falou isso para mim. Ninguém me contou que vocês têm pensamentos para o meu futuro Pelo aqui contrário, na empresa. né? Te deixaram parado lá um tempo. Eu falei, eu estou sendo limitado, É. né, pela minha liderança, e isso não está me fazendo bem, né? Então eu tomei essa decisão, agora já é irreversível. Futuro, quem sabe, né? E fui para relançar isso aí. Pô, foi 1 ano e meio assim, de trabalho duríssimo, porque era escassez de recursos. Sim. Esse é outro conceito assim que eu valorizo muito, né? Eu digo sempre para os trabalhos que eu executo, olha, escassez não é uma situação, deveria ser uma condição. Né? Onde você tem escassez de recursos, você obriga a ser criativo. Você vai ter que achar alternativas para solucionar o A problema. tua imaginação se expande, você não vai poder ficar muito acomodado, isso gera uma inquietude interna criativa. Né? E você vai despertar um potencial muito maior que às vezes nem você se percebia. Né? E aquilo valorizou muito. Aí veio a Parmalat, que comprou a Batavo e me levou para ser diretor comercial da Batavo. Né? Já
Isso já era 1996 para 97, por aí. Né? Não, desculpa, 97 para 98. E aí aceitei o convite, pô, uma situação muito bacana, uma experiência, lançar peru no Brasil para quebrar a monopólio da Sadia. Fomos para Itália, trouxemos peru da Inglaterra de um dia, eu lembro até hoje, cara. Peruzinho de um dia, voando da Inglaterra, Guarulhos, colocamos num caminhão refrigerado, levou para Carambeí. Imagina a logística disso, né? Começamos a operação ali de criar um negócio para concorrer com a Sadia. Peru Batavo tem embalagem premiada, né? A empresa, lembra até hoje, agência bacana, pessoal super gente fina da M-Design. Levou a gente para um patamar, a Perdigão cresceu o olho em cima daquilo e foi lá e comprou a Batavo. E eu voltei para Voltou Perdigão. A sorte que eu tinha me comportado bem, né? O futuro mal te esperava, né? Você vê como as coisas dão volta, né? E eu falo o seguinte, né? Olha como é importante ter boas relações independente dos seus caminhos, né? Numa dessas, se você tivesse uma relação muito ruim na sua saída, provavelmente a sua volta não seria bem vista, né? Pelo contrário, alguém falou assim, pô, ele tá lá, agora vamos trazer um valor maior ainda do que a gente imaginava. Mas tem uma coisa aí que é super importante para quem cuida da carreira profissional. A verdade acima de tudo e a responsabilidade sempre. A verdade acima de tudo e a responsabilidade sempre. Isso vai te proteger eternamente. Exatamente. Né? Do mundo profissional e pessoal. Sim. Né? E eu me recordo porque os dois executivos que estavam cuidando, né, o seu João e o Nelson, que estavam cuidando da aquisição da Batavo, me chamaram lá. Lembro, era bem início do ano de 2000. E eles falaram, olha, a gente tem uma notícia para te dar, mas ela é altamente confidencial. Você assina um termo? Eu assino. Não tem problema, né? Não ganha por fofoca, né? E eles falaram, é que nós estamos para anunciar daqui 30 dias a compra da empresa que você está, do negócio que você está cuidando. Você saiu daqui por uma vontade própria, você deixou claro o motivo, a gente quer que você continue o projeto, você topa? Porque a gente vai começar a desenhar com você agora, né? Sim. Porque nós estamos falando aqui contigo, a empresa de vocês autorizou, a hora que você voltar lá, eles vão conversar com vocês, você começa a trabalhar lá e aqui. Uma puta experiência, cara. Isso, assim, ser comprado é um negócio, eu né? falo que quem já passou por algum tipo de fusão e quem está sendo comprado sabe como que é, né? Exato. É bem complexo mesmo. É bem complexo. Porque você vai... Quando você toma as decisões só por você, ela tem uma condução. Quando você é adquirido, o jeito que você faz vai mudar. Os pensamentos que você tem permanecem, mas tem que estar adequado àquela cultura e àquelas estratégias. Né? Quem está do seu lado está com uma série de dúvidas, né? Está esperando você poder esclarecer isso, né? Então, essa oportunidade foi muito rica porque quem era meu chefe na época voltou a ser meu par. E eu passava a responder direto para o vice-presidente comercial. E nós começamos a desenvolver um mix da Batavo muito parecido com o da Perdigão, replicando alguns produtos, e a Perdigão acrescentou na marca, na época, as duas coisas que mais faziam falta, que era logística e capacidade produtiva, que marca tinha. Né? Sim. E nós começamos a crescer, Perdigão crescendo, Batavo crescendo, as equipes no campo brigando pra caramba, porque eram concorrentes internas, né? Muito atrito, muito conflito. Foi onde eu me especializei em gerenciar conflito, porque minha equipe falava, pô, você não pode ser assim, você é muito pacificador. Eu falei, não sou pacificador. Aí eu chamava a equipe e colocava o filme do Gandhi. Vamos assistir o Gandhi. Chefe, mas eu falei, o Gandhi, você é o Gandhi, eu sou o Gandhi, todo mundo pode ser Gandhi. Porque todo mundo quer que decida pro seu lado. E ninguém entende o contexto geral. Não estamos aqui para tomar um partido, nós estamos aqui para atingir um objetivo. O objetivo é esse. Exatamente. Mas os caras estão indo lá e falando para o varejista que a nossa marca vai sumir. O cara não quer dar oportunidade para mim, porque daqui 6 meses ele vai tirar, a gente vai sumir. Eu falei, não vai sumir. Não vai sumir. Você prefere acreditar nele, que está lá no campo, fazendo o trabalho dele junto com você, mas ele escolheu inventar uma história que não é verdadeira. Eu estou falando com o presidente da empresa, nós estamos nas reuniões de diretoria mensalmente, eu estou falando para você, não vai sumir. E encorajando a equipe, trabalhando isso, e fortalecendo, e campanha. Pô, foi crescendo, passaram-se 7 anos, 2000 a 2007. Aí a empresa decidiu, ou fez um acordo com o meu par, na Perdigão,
ele se aposentou antecipadamente e eu assumi Batavo e Perdigão em 2007. E aí fui tocar as duas equipes. Então vamos lá, só para deixar o pessoal atualizado. Olha as empresas que ele já passou: a Perdigão, Batavo e agora Vai surgir a BRF daqui a pouco. Ainda vai surgir mais uma. Ó. Tem duas aqui ainda, vamos lá, ainda vocês vão ver. E aí a gente começou esse trabalho, e eu gosto sempre de falar de comportamento, porque dentro da nossa vida e das nossas empresas, comportamento né? É muito ligado, negócio. Tem gente, tem emoções geram conflitos, geram reações. E geralmente era comercial, a relação de emoção muito e intensa. Resultado e competitividade é intensa. E a liderança é muito cobrada por resultado e, como você falou, por gerenciar os conflitos, gerenciar as ansiedades, fazer com que as pessoas cumpram o seu trabalho. Eu costumo dizer o seguinte: ninguém motiva ninguém, a motivação é sua. Mas a gente tem que dar as condições para as pessoas se manterem ali ativas, né? Elas se manterem-se competitivas, elas saberem que tem energia. Exato. Então, para quem não sabe, acompanha aqui o canal que tem o Alcione, ele tem no Instagram dele, muito bacana, aconselho a vocês, ele dá várias dicas de liderança. Né? Depois a gente vai falar um pouquinho disso de pessoas também, porque isso é uma característica desse homem aqui. Olha, você tem um dia um conflito? Me ajuda. Põe ele aqui para conversar com a turma aqui, que todo mundo sai feliz. E é engraçado esse capítulo do conflito, porque a minha equipe, quando eu assumi também a Perdigão, eles esperavam, muitos deles, não todos, mas boa parte esperava, que eu fosse agir de alguma maneira punindo aquele comportamento. Sim. É o que todo mundo imagina. E eu falava, gente, mas essa expectativa está errada. Né? O que a gente vai ajustar é comportamento, é diferente. Mas e tudo o que ele fez? O que ele fez foi o problema dele. Nós estamos daqui para frente. Daqui para frente vamos combinar o jogo daqui para frente, né? É que assim, você acaba fazendo aquilo que ninguém espera. Sai da mesmice que todo mundo faz, né? E aí nós começamos a desenvolver isso, Perdigão e Batavo juntos, né? Até que veio o fato relevante da Sadia na época, que teve os problemas financeiros que teve, né? Com derivativos, etc. E dessa situação surgiu uma fusão, aquisição, confusão, né? Foi. Teve de tudo um pouco, né? A gente não sabe explicar direito. Mas, enfim, o resumo é que nós passamos praticamente 5 anos, né? De 2008 para 2009 até 2012 para 2013, de 4 a 5 anos, construindo, criando, né, os novos processos de uma nova empresa, que nem era Sadia, nem era Perdigão, foi a BRF. Era uma discussão de 27 times multidisciplinares, cada área tinha um grupo, Perdigão, Sadia, McKinsey no meio, para discutir processo a processo e definir processos que ficariam para a nova empresa. Né? Eu não sei se eu repetiria esse modelo hoje, né? Mas foi um aprendizado gigante em termos de inteligência emocional. Bem pesado, né? Pelo tamanho das empresas, né? Bem pesado. E assim, tenso, o tempo todo tenso. Imagino. Aguardando o CAD liberar ou não a fusão, né? E foi num mês de fevereiro para março, se não me engano, estava de férias, vésperas de voltar para o Brasil, de férias com a minha família, estava na Europa. O presidente Nildamar me ligou e disse: tem uma bomba que vai explodir amanhã e é na sua equipe. Sua equipe vai sofrer um baque muito forte amanhã. O CAD aprovou a fusão, mas temos que tirar uma série de marcas e categorias e a sua estrutura, né, que eu liderava toda a marca Perdigão e Batavo, vai perder 48% da receita. Ou seja, praticamente Batavo e um monte de Perdigão, né? Ia também. Lasanha, salame, porque tinha mortadela. conflito na outra. Porque ia ficar com uma concentração de poder muito grande, o CAD concedeu, mas isso aqui o fator concorrencial fica desequilibrado, então essas marcas nessas categorias têm que sair. Quase 50% da tua estrutura ia embora. E aí foi todo um processo, de novo, de recuperar a autoestima, porque não é só perder 48%. Até eu lembro dessa frase, alguns dos meus liderados falavam na época: chefe, e aí a gente tem colegas da Sadia até hoje, né, amigos, né, que nós desenvolvemos, e eu tinha liderado na época e falava: o problema é que perder 48% a gente faz de novo. O problema
é que nós perdemos para o nosso maior concorrente. Ou seja, a pessoa continuava com o mindset dele no passado. Aquelas duas empresas já não existiam mais, viraram duas marcas. Sim. E a maneira, às vezes, de a gente superar determinados desafios é tomar cuidado com o que você está apegado. Você está apegado ao desafio do futuro ou aos fatos do passado. Exatamente. E esses colegas, ex-colegas hoje, né, estavam muito apegados à história, à rivalidade das duas marcas, à competição, que era verdadeira sim, sempre foi. E ajudou as duas empresas a crescerem, graças a Deus. E que era uma cultura empresarial do momento também, né? De todo mundo de ser, vestir a camisa literalmente. Totalmente. Né? Então, isso se desenvolveu, a empresa avançou, passou pelos problemas, né? Sim. Que passou, enfim, não é esse o mérito, mas foi um aprendizado gigante. Eu fiquei na BRF cuidando aí de quando concluiu a fusão, aí eu assumi o grande canal, que eram as 130 maiores redes do Brasil, e fiquei liderando a equipe para todas as marcas da BRF nesse canal, né? Uhum. Até abril de 2014 eu decidi literalmente sair, né? Foi um processo um pouco longo de acordos, mas fui muito bem cuidado, fui muito bem tratado, fui super respeitado pela empresa, pelas pessoas que cuidavam. Eram 23 anos até ali de história. Uhum. E iniciei minha carreira de consultoria, que eu estou até hoje. Nesse meio de caminho, só para completar, eu passei 1 ano e meio na Seara, quando teve aquela crise forte, ajudando o mercado interno e trabalhando a parte de industrializados da marca Seara. Eu tive esse privilégio porque logo que você saiu da BRF, um dos primeiros trabalhos que você fez de consultoria foi na própria APAS. Verdade. Então, para quem não... A gente acha que tudo é de sucesso, né? Uhum. A gente, em 2015 ali, a APAS tinha a sua área comercial terceirizada, né? Tinha uma empresa que fazia a parte de comercialização e nesses processos de mudança, a APAS também entendeu que a estratégia de trazer a parte comercial para dentro era importante. Só que a gente não tinha know-how nenhum comercial, a gente não tinha processo nenhum, a gente nem sabia por onde começar. Aí o Alcione veio na APAS, né? E aí começou todo o processo, mas o processo assim, do zero, literalmente do zero. Verdade. De pegar nome a nome, que vai fazer, como vai fazer, estruturar como que a gente vai entrar no mercado, como que a gente vai... as carteiras, enfim, todo o trabalho. E foi aí que eu ingressei também junto com eles aí em 2016 na área comercial. Verdade. Então a gente teve o privilégio aí de ser um dos primeiros clientes aí que o Alcione acabou prestando serviço. Aí logo depois depois você ficou um tempinho e voltou para a Seara, né? 2017. Voltou não, foi para a Seara, né? 2017 já era o terceiro convite já do... E como que foi isso? Assim, você saiu de uma estrutura, né, de uma empresa gigante, começou a tomar a vida própria, teu projeto, né? A gente sabe o quanto isso é importante para você. Muito. Aí, de repente, nesse meio tempo, você falou, opa, deixa eu... Vou voltar lá. E como foi essa volta e você cumpriu uma etapa e voltou para sua consultoria? Né? Já tinha uma inquietude interna de sentir falta de gente, porque o consultor autônomo... sempre sozinho, né? É solidão, é muito solitário. Por mais que o tipo de consultoria que eu presto, ela é um pouco diferente, mas é solitário. Sim. Né? E eu fiquei, então, 14, 15, 16, até início de 17, com muitos clientes, vários, então, clientes, empresas que eram clientes como fornecedor, né? Viraram cliente da minha consultoria. Distribuidor, indústria, varejista. Sim. Foi muito rico para mim também nesse período. Mas já era o terceiro convite que vinha da parte dos executivos lá da então JBS. Sim. Né? E sempre assim, um pouco provocante, né? Eu falei, cara, estou bem, não quero voltar para o mundo corporativo. E naquele momento os meus projetos estavam mantidos, mas e aí eu falei, cara, vamos conversar. E aí fui ouvir a proposta. E a proposta era, do ponto de vista de conceito e desafio, era muito interessante. Né? Sim. Mas as coisas, só para ter uma ideia, né? Como as coisas, às vezes, se transformam num curto espaço de tempo. Eu negociei, nós estávamos no Carnaval, a presidente da Seara, na época, a Joanita, ela estava em Dubai. Sim. Eu voltando do Rio de carro, tinha ido assistir o Carnaval a convite da rede de supermercados lá do Rio, meu amigo Albino. Parei embaixo de uma árvore no Vale do Paraíba, literalmente, para atender a ligação da presidente da Seara na época.
e fechamos o negócio ali. Isso lá é carnaval, fevereiro. Sim. Para começar em abril, porque eu precisava de um Sei lá, você tempo precisa de para um tempo pra você fazer, se né? reorganizar, É. né? Nesse período estourou o processo da carne fraca, que deu aquele, né, estrago no mercado por várias razões e praticamente todos os frigoríficos foram afetados de uma maneira ou de outra, né? Quando eu cheguei na empresa em abril, estava um caos, né? Estava um caos de todas as formas, de pessoas, de Imagina. produtos, de estoque, de problemas e tal. Passaram-se 40 dias, entrou a delação premiada dos irmãos e todo aquele desenrolo Sim, que foi do- daquele problema envolvendo várias coisas que não vem ao caso agora. Então, assim, mudou até o propósito do projeto. Mudou, que eram os objetivos, nós voltamos a sentar e dizer, olha, não é mais isso, nós vamos ter que olhar, cuidar disso agora para manter a empresa. Sim, Foi sim. uma época onde o CPF, a gente falava muito isso, né? O CPF ficou mais forte que o CNPJ, porque a credibilidade A empresa estava muito ficou exposta, muito todos os abalada. funcionários muito expostos também naquele período, né? Então, se tem uma coisa, Fabiano, que me desafiou muito na minha carreira, foi os momentos de desafio, seja por conflito, por tensão, por superar crises, né? Ou para você redesenhar negócio. Isso te coloca numa expansão de consciência e de visão muito interessante, Você vê como né? que são as coisas, né? Tem alguém que olha e pode falar assim, caramba, mas só pegou bucha, não sei o quê. Não, É sempre como você vê o copo, né? O copo cheio de um lado, meio do outro, né? Então, ou seja, não é isso. Você enriqueceu. Talvez tenha profissionais que nunca vão passar por esse nível de experiência e nem vão ter esse know-how. E isso dá pra gente uma certa habilidade de conseguir resolver questões muito, complexas de muito. forma muito mais amigável, de uma forma muito mais legalista, da forma correta, né? Onde muitas pessoas não têm essa experiência. Então, isso foi, na sua carreira, isso foi uma constância, Foi, né? foi. E é uma coisa que a gente atrai. Aquilo que a gente gosta de verdade e lida com paixão, você atrai. Sim, Não sim. tem como ser diferente. Eu sempre ouvi assim, pô, você gosta de problema? Eu falei, eu gosto. Eu gosto de problema, tem um problema de cá para cá, porque... O professor Falcone diz o seguinte, né? Pessoas e empresas que não têm problema não é uma empresa. Não, porque todo mundo, a gente está aqui para resolver essas coisas. Exato, Invariavelmente a gente está resolvendo elas. exato, Né? Então, exato. que legal. Então, assim, essa trajetória, o que é bacana é a sua visão de aceitar as coisas, né? Falar assim, eu preciso provar, preciso entender aquilo como que é. Eu vou lá, vou fazer aquilo, né? Porque você podia ter ficado na tua zona de conforto da consultoria, você receber vários outros convites, mas você falou, não, vou me testar a fazer isso. E é como você falou, né? Acontece no momento, procura você. Então aconteceu as coisas e a pessoa certa estava lá. E aí eu lembro disso, né? Que eu lembro quando você saiu da Seara também. Você falou, agora as coisas estão resolvidas aqui, meu papel está cumprido. E aí voltou para Foi, para na tua verdade, atividade. era até mais, o contrato nosso era um pouco mais longo, né? Aham. Mas aí chega um momento onde a expectativa da empresa, né? E ela tem razão de ser, né? Ela é muito diferente daquilo que você está disposto a fazer, Sim. E do né? teu momento de vida também, né? Então, você tem uma exigência para determinados padrões de resultado que eu teria que fazer coisas que eu não concordava, não ligado a valores, essas coisas, mas Sim. ligado à estratégia mesmo, Sim. né? E com que recursos você vai lidar, recursos humanos que eu falo. E aí foi um consenso, falar, então vamos, acho que é melhor você trazer alguém de fora Aham. né, e encerramos ali. E foi uma experiência riquíssima, Ah, nossa, muito bacana. rica, muito rica. Bacana. E aí voltei para a consultoria, imediatamente a carteira já encheu novamente e estamos E assim, vamos falar até um agora. pouquinho disso, né? Da sua consultoria. Explica um pouquinho para todo mundo o que que é, né? A consultoria de uma forma mais objetiva. E como que é essa sua visão de tratar? Porque você faz consultoria tanto para o varejo quanto para as indústrias. E não indústrias diretamente de alimentos, né? Tem uma variedade Sim. enorme, né? E como que você encontra essas empresas? Porque geralmente quando eles te procuram é porque tem algum problema, Uhum, né? uhum. E não necessariamente para problema grande, mas assim, uma reestruturação, um redirecionamento do seu planejamento, uma reorganização, enfim, sempre tem alguma coisa ali para lidar com isso. Então, como que explica um pouquinho aí da sua consultoria e como que é lidar nessas duas vertentes? Bom, a consultoria, na verdade, eu trabalho com um processo de cogestão, né? Uma das carências da empresa brasileira, ela é
primeiro, o ponto forte, ela é muito dotada de inspiração e empreendedorismo, tem uma coragem de empreender, uma visão muito bacana. Não é à toa que a gente tem o volume de empresas bem-sucedidas que a gente tem, né? Empresas 100% nacional. Mas ela é muito carente, na sua grande maioria, de gestão, de estruturar, de organizar, né? De criar padrões, de planejamento, de gente, de preparar a gente, de processo de liderança, né? E é nesse espaço que eu tenho trabalhado, né? Eu até hoje, e é meio perigoso até falar isso, porque pode soar arrogante, mas é a verdade, né? Eu até hoje eu não precisei sair de casa, desde 2014 até agora, para ir vender consultoria. Desde o instante que começou a acontecer naturalmente, e assim, ó, Mas isso é a sua marca, é a sua credibilidade construída ao longo da tua mas carreira, né? indicações, sabe? Alguém vai indicando, alguém vai surgindo, né? Tem coisa e é do mundo de negócios, mas também é do universo, É, né? do universo. O Luciano, que é o meu cliente até hoje, desde 2014, né? É uma empresa de distribuição grande, faz o estado do Pará todo, tem barco, tem caminhão, tem de tudo, faz o Marajó. Aprendi muito com ele, hoje é 3, 4 vezes maior do que era e muito próspero. É uma pessoa de valores assim incríveis, uma família espetacular. E eu fornecia para ele com o Perdigão em Batava. Ele falou: o que você vai fazer quando aposentar? Eu falei: mas está longe ainda, né, Luciano? Está longe ainda. Ele falou: não, é verdade, você vai ficar a vida inteira no Perdigão? Eu falei: não, eu vou trabalhar com consultoria. Eu amo consultoria, adoro gestão. A gestão para mim é estar no café da manhã, no almoço, na janta. Exatamente, tá com as pessoas, né? Tá discutindo as melhorias. Ele falou assim: eu quero ser teu primeiro cliente, então. Eu falei: tá fechado. Fechou aqui, já está contratado, né? E aí, quando eu saí, eu fui para a Manaquei, que é uma empresa de educação, né? Escola de Educação Executiva aqui na Granja Viana, né? Uma mente brilhantíssima, que é o seu Oscar Montomura. Ele me convidou, passei 6 meses lá, ajudando ele, interagindo no principal programa dele, e me desintoxicando um pouco no mundo corporativo, sim. né? E ali começaram a aparecer empresas, eu lembro, rede de supermercados do Rio de Janeiro, né? Fui lá participar de um programa, conhecer a Manaquei, conversar, uma reunião específica da família com o seu Oscar. O que você está fazendo? Eu estou fazendo consultoria assim. Cara, dá para você fazer lá com a gente o que você fazia na Perdigão? Porque o pessoal lá vinha lá trabalhar com a gente, lá me atender, gostava, falava de você, do trabalho. Dá para você implantar isso para a gente? Eu falei: isso é um modelo de gestão e liderança. É isso que vocês querem? Mas tem que dar resultado. Com Como resultado. todo mundo pede, né? Com resultado, vamos lá, né? O seu Manuel português espetacular, né? Ainda mais português, né? Gente finita, família maravilhosa. Dali já saiu outro e vai andando assim. Vai andando. E aposto que já teve gente procurando você, né? Esperando você ter um pouquinho mais de tempo aí também para... Olha, teve da pandemia para até julho do ano passado, eu tenho certeza absoluta assim, que foi 2 anos que eu mais produzi em termos de mudanças em empresas diferentes e trabalhar com setores diferentes, né? Empresa de tecnologia pesada, coisa que eu jamais imaginei que ia atender, né? Eu fui chamado lá para fazer uma crítica de um planejamento estratégico. O dono da empresa queria alguém de fora do setor para criticar o planejamento estratégico dele. Eu fui lá para passar um dia só para fazer isso. Só para fazer aquilo que ninguém gosta. De criticar palpite, não está legal, isso aqui está errado, não concordo. Lógico, estou brincando um pouco, mas daquele trabalho virou um contrato. E ele indicou outro e por aí vai, sabe? Por aí vai. E tem uma coisa na relação que eu acho importante assim, a gente levar para a vida sempre, que é a primeira coisa que a gente faz ao chegar numa empresa é respeitar a história. Exatamente. Sabe? Tem problema? Você vai achar problema em qualquer lugar. Se você for olhar na minha vida, você vai achar problemas. Vai na empresa da esquina, você vai achar problemas. Todos têm. Então, a primeira coisa é respeitar a história. A segunda é entender a necessidade e não fazer uma cópia e cola, que eu vi muita gente em trabalhos que usar as mesmas receitas, né? Não são. Funciona. A vida é muito dinâmica, a estratégia é dinâmica. Pode ser o mesmo setor, o mesmo segmento. Né? Você conhece de supermercado pra caramba, né? E cada um tem as suas diferenças. Exatamente. Né? Então, essa personalidade, ela também está na empresa. A empresa tem alma, sim. Exatamente. Né? E tem que ser respeitada.
E eu vejo que isso é muito forte. Mas que bacana. E como que você vê essa diferença, né? Uma coisa foi trabalhar no varejo alimentar, supermercadista, distribuidor, todo mundo lá. E agora também você atende outras empresas, como você falou, de tecnologia, essa amplitude de conhecimento, né? Ela agregou demais para você nesses últimos anos, né? Muito, muito. E abriu tua mente para outros modelos. Sim. Como que você vê? A gente sabe que você é uma pessoa que se atualiza muito, gosta muito de conhecimento, a gente sempre vê você buscando informações, né? Teve uma época que você foi para a China, a gente estava até discutindo, porque depois eu ia também, e assim vai, né? A gente está sempre se abastecendo onde estão os melhores conhecimentos. Mas nada como tá na prática, né? Do dia a dia lá com as empresas, e a gente vê hoje empresas grandes e empresas que têm muitos jovens, com muita necessidade, muita vontade de fazer, e ainda tem um conflito de gerações, né? Que a gente está ainda nesse... E muitas empresas querendo crescer, mas não sabendo como, né? E aí você entrou nesse meio, né, com o seu conhecimento forte do varejo, que varejo, para quem não está aqui acompanhando a gente, não tem ideia, né? Cada dia é um dia diferente. Muito. E o dia diferente é diferente mesmo, né? Quando ele fala assim, cheguei um dia e mudou tudo, é porque é assim que funciona mesmo. E tem outros segmentos que eles são mais lineares, né? Eles têm um compasso diferente. E aí você entrou nesse meio para entender a cultura de todo mundo. Como foi sua visão de conhecer tantas coisas diferentes assim e se reorganizar? Eu acho que a gente tem um processo inicial que eu fomento muito na liderança, que eu atendo, que eu trabalho, seja pela mentoria, seja nas consultorias, que não é só falar do autoconhecimento, mas é se conhecer bem. Quais são as características que me definem? Né? Como é que é meu comportamento? Como é que eu julgo? Como é que eu analiso? Como é que eu tiro conclusões? Como é que eu justifico? Como é que eu me defendo? Como é que eu reajo? A hora que você começa a colocar isso nos detalhes, você se prepara para fazer algumas reflexões e correções até no comportamento, mas principalmente entender o outro. Né? Então, vou dar um exemplo. Eu tô já pela quarta rede de supermercado que eu estou atendendo. Tá? Também empresa familiar. Tem irmãos, tem pai, tem mãe. Né? A empresa cresceu pelo visionário e pelo DNA do casal, né? Extremamente, né? Com a maioria das redes de supermercado com a grande parte deles, né? Cresceram dessa forma. Está vivendo toda essa expectativa e frustração ao mesmo tempo, né? Porque as gerações são diferentes, como você falou. Eu quero que o meu filho assuma, mas eu quero que ele assuma do meu jeito. Ele não é igual a você, né? Não vai ser do seu jeito. Mesmo porque o mundo mudou também, né? Tudo mudou. Mas esse é o conflito de todo mundo. Eu já escutei um dizendo assim, eu prefiro morrer do que ver o outro fazendo diferente do que eu faço. Não, poxa. Eu tenho orgulho de ver a sua família lá trabalhando com você, né? Essa diferença é incrível, né? Então, tá lá dentro e conversar com o pai e a mãe de 50 e poucos e, ao mesmo tempo que direciona, encoraja, acalma, às vezes até eu tenho que entrar um pouco mais firme, com bastante cuidado, mas tem que posicionar isso. Sim. Tem que falar com os filhos e falar, cara, você está muito folgado, vamos combinar, cara? Academia, esse horário, tem coisas por ser família, ninguém quer falar. E aí fica naquela linha. E aí sempre tem que ter alguém lá que abra os olhos para todo mundo, né? Mas o que dá direito, né, Fabiano, a falar com uma família, às vezes em questões bastante íntimas da família, né? A amorosidade. A gente, às vezes, tem até medo de falar essa palavra no mundo corporativo, né? Sim. E é uma tremenda bobeira, porque podem achar que isso não é profissional, né? Não, primeiro, o profissional vem da responsabilidade, não vem do carinho. Não. O carinho é humano. Então, e faz parte do nosso dia a dia. Então, você ir lá, acolher aquela pessoa e falar, cara, mas... E você... mesmo acolhendo carinhosamente, que eu já ouvi de gente falando para mim, ele falou, você vê que com todo esse jeitinho você me deu uma porrada, né? Ainda bem que ele entendeu, né? É que você não precisa bater com pau em você precisa só bater com a pena. Eu falei, mas é verdade, você concorda que você precisava fazer isso? Ele falou, eu concordo, você tem razão. Eu falei, pois então se eu chego aqui te xingando... mais estresse. Eu sou mais um que vou para o mesmo lugar, você vai me colocar naquele canto dos indesejáveis. Eu não quero ser E isso é um papel que a gente vê em muitas empresas e que quem é colaborador dessa empresa, mesmo que não é da família, ainda tem essa visão, mas às vezes não tem essa coragem e nem tem essa autonomia para poder falar isso, né? Porque é como você falou,
entrar demais na intimidade lá, e aí precisa de alguém que precisa falar isso, né? E esse entrar demais, né, Fabiano, não pode entrar tanto também. Tem que Né? saber o teu Porque, limite, né? você fala, não, aqui é profissional, não, aí já é Aqui é com aí é familiar. vocês. Né? E é engraçado esse processo, porque hoje eu estou assim, absolutamente convencido pelo número de casos que eu já vivenciei e liderei dentro da consultoria. Na grande maioria das empresas, eu não levo a solução. Eles acham, né? Não, ela já está lá dentro. Eles nem acham, ela já está lá. O drama é a falta de conversa, a não habilidade em se desarmar e falar, deixa eu ver, tá? Você discorda de mim, Fabiano? Discorda. Deixa eu entender por quê. Cara, tá com o espírito um pouco mais leve para poder receber também, né? Para baixar essa guarda, né? É que todo mundo, a gente se prepara muito. Eu venho da área de comunicação, né? Sou publicitário. E eu falo que muitas vezes nem sempre as pessoas se comunicam bem para poder expressar o que elas precisam. Elas às vezes não usam as melhores palavras, a melhor forma. Eu falo que a forma é tudo. E muitas vezes também as pessoas não estão preparadas para ouvir. Que eu acho que é o grande diferencial hoje, é essa escutativa. Eu estou escutando você, estou entendendo o que você está falando e estou raciocinando sobre aquilo. E vendo que realmente tem alguma coisa. Não, geralmente as pessoas são mais reativas na escuta, né? Então eu vejo que os conflitos geralmente é por aí também. Imagina com a família, então. Porque lá tem todos os processos ali dentro, né? Tem o amor da família, tem expectativa, tem ansiedades, tem frustrações, tem vontades que eu não quero, né, abrir mão. Sim. E estão, de fato, em gerações diferentes. Isso que você falou, eu estou atendendo um cliente no Paraná, tem um conflito geracional lá dentro muito forte. Na mesma equipe tem 18, 35, 50 e poucos anos. São 3 eras completamente diferentes, expectativas. O grau de dedicação ou de lealdade que você encontra, às vezes, num mais sênior, você não tem agora jovem, a modernidade, a renovação, a disposição para mudança nas idades mais jovens é muito diferente. Só que tem outro grau de expectativa, tem outra pressa, tem outra... Né? Imagina. Tem que encontrar a forma de que você trabalha isso dentro da organização. E como que você vê essa geração que a gente agora está trabalhando, né? A gente vê isso muito no supermercado, essa preocupação com os novos que vão. Porque assim, eu brinco isso, eu falo de forma aberta para todo mundo, mas é verdade. A minha filha de 14 anos, eu não sei como que ela vai comprar no supermercado quando ela tiver 25, entendeu? Porque eu não sei como vai ser o supermercado. Porque quem está gerenciando o supermercado hoje talvez não seja a pessoa. Vai ser da geração dela, alguém que vai estar lá. Talvez o supermercado ou as lojas, enfim. Qualquer estabelecimento comercial ou indústria, ela vai ter outro caminho, né? E eu vejo que existe aí realmente um conflito mesmo, né? De pessoas que querem manter aquilo como está e as novas gerações que vêm aqui empurrando tudo isso para frente, né? Não é isso que eu quero. E que não é só comprar online, não é isso. É saber como que a loja vai estar preparada para aquilo, é o diálogo, é a forma de vender, é a forma de ter as experiências. Hoje fala muito da experiência, né, do cliente. Desse entendimento, dessa exposição em redes sociais, né, em tudo mais que vem, né? Hoje, se a gente aqui falar alguma coisa, vira um discurso aí para todo mundo. Então, esse cuidado, né, de como que isso vai acontecer. Como você está nesses ambientes, como você olha isso, né? Como que você imagina que o setor do varejo e todo mundo que está aqui nos assistindo, os supermercadistas, fala assim, cara, não adianta você fechar o olho para isso, melhor você entrar nessa onda, começar a estudar isso, começar a entender, do que você ficar tentando manter aquilo que existe hoje, né? Como que você vê eu falo que a gente está geralmente nessa mudança, a gente está nesse nó aqui para desatar. Eu vejo e vivo, né, em várias empresas hoje, eu estou com esse desafio e tem um processo que eu tenho capitaneado pessoalmente nas empresas, que começa pelos jovens, né? Porque o que está mais sênior, ele está associado a uma meta, um objetivo, um processo, já está lá há um bom tempo, alguns predispostos a mudar, a maioria não, e depende um pouco do contexto da área. Então, vamos deixar isso aí por enquanto. Vamos pegar primeiro pela faixa etária aqui nos mais jovens. Essa turma tem muito talento, ela precisa ser encorajada,
desafiada e ouvida. Encorajada, desafiada e ouvida. Eu estou liderando isso em 2 empresas pessoalmente. Jovens talentos de 18, 25, 22 anos de idade e que dá gosto de fazer. Eu faço reuniões com eles semanais. As minhas consultorias hoje já é um híbrido e eu tenho encontros com eles toda semana, né? E lá tem uma área, por exemplo, de inteligência comercial de uma rede de varejo. Tem 7 pessoas ali dentro. Tem seus papéis, né? Tem dados, tem cadastro, tem CRM, tem as missões deles lá dentro. E a gente faz follow-up das tarefas toda semana. Mas antes, esses meninos estavam perdidos. E com julgamento o tempo todo. Sim. Ah, tá vendo? Olha, nem cresceu aqui dentro, já está querendo mandar. Cara, não é isso. Não é isso. É uma disputa de geração, né? Então, organizar os papéis e responsabilidades e desafiar, isso ajuda pra caramba. E eles têm condições. Você precisa ver o grau de... O olhinho deles brilha. Sim. Eu falo olhinho deles porque são moleques, né? Sim. Meu filho tem 25 anos. Esses meninos têm lá 23, 22, nem isso às vezes. E são muito inteligentes. Mas eles precisam ser direcionados de uma maneira que considere o conhecimento ou a expectativa deles, né? Então, esse é o primeiro passo. Aí, integrar com o que está puxando, aí é um pouco mais fácil, porque a hora que ele está mais preparado, você vai direcionando. Sim. Né? Então, nós temos em algumas empresas que eu estou participando diretamente, por exemplo, Minha Primeira Liderança. É um nome que eu coloquei lá e vou continuar trabalhando com isso. Minha primeira liderança são aquelas pessoas que estão sendo preparadas para ser, pela primeira vez na vida, um líder. Não interessa a idade, 22, o interessa é como está a estrutura dele, que olha para esse pipeline da liderança e ele entende os 3 papéis. Sim. E aí, aspas, tem um desafio do varejo que é importante. A gente precisa investir de forma diferente e mais contínua no RH, nos recursos humanos. Porque tem um aspecto que a gente leu há muitos anos atrás que dizia assim, cuidado, o Fórum do RH falava isso, grandes pensadores globais falavam isso. As pessoas, logo, não vão mais se sujeitar a tudo. E hoje já está acontecendo, né? Hoje já está acontecendo. Depois da pandemia, inclusive, se fortaleceu mais ainda esse discurso, né? Expandiu muito. Então, o que na prática significa as pessoas não vão mais se sujeitar a tudo? Cuidado com o que você pede, como você manda, como você organiza isso. E não significa que você tem que mudar a empresa inteira. É a mensagem, sabe? Sim. É como a mensagem chega, como ela é elaborada, como é trabalhada isso. Hoje a gente fala o seguinte, né? Lideranças centralizadoras, lideranças muito exigentes do ponto de vista da cobrança, né? Que não escutam seus liderados, que não deixam claro o papel deles e o direcionamento deles, estão fadados a liderar sozinho, né? Então a gente vê muito isso. E o jovem geralmente não aceita isso. É o que você falou, principalmente não ser escutado, né? Porque não ser escutado passa ao jovem a ideia de que ele não é respeitado. Que as ideias dele são juvenis, que ele não tem voz ativa no grupo. Então esse é um papel de quem é mais velho, inclusive de dar voz a essas pessoas, né? Deixar elas se expressarem mais. Dar para eles objetivos, dar para eles desafios. Porque eu acredito muito nisso também. Eu acredito que com o desafio e com esse sentimento de pertencimento de grupo, todo mundo está envolvido. Agora, quando todo mundo, como você falou, Tasha, é jovenzinho, começou agora, essa jovenzinha aqui, ali você já matou todo o processo de desenvolvimento desse profissional. Não só para quem ouviu isso também. Exatamente. Né? Exatamente. Porque tá no meio. Exatamente. Então, essa preocupação que tem que ser muito destacada do ponto de vista de importância na alta liderança, Sim. porque você vê uma ou outra empresa que é assim. Ao perceber que ela é assim, se você olhar para a alta liderança, para a cúpula dessa empresa, certamente você vai enxergar uma característica muito bacana do ponto de vista de mentalidade e recursos humanos. Muito legal. Isso O Alcione, pessoal, ele é uma pessoa especializada em pessoas. Então, para quem não sabe disso,
Ele tem uma leitura. Gosto de gente. Ele Gosto tem de uma gente. leitura. Inclusive, quando eu falo para seguir o canal dele, ele fala muito de pessoas, né? Você fala muito de pessoas. E é o pilar importante da transformação das empresas, né? Fala um pouquinho pra gente, como que você vê a liderança das empresas que você participou no Brasil em geral? Como que você vê a maturidade das lideranças no Brasil? Tanto do ponto de vista de quem é mais velho, mais novo, mas enfim, de uma forma geral, né? As lideranças realmente elas estão preparadas para impulsionar suas empresas, elas precisam procurar mais desenvolvimento, elas precisam entender mais o ambiente que elas estão, elas precisam ser mais empáticas com os outros, elas precisam, o que você enxerga que precisa ter de melhoria para a liderança no âmbito geral? Eu convivo hoje, no momento, com 6, 7 empresas que eu tenho relação direta, mais uma que eu sou conselheiro. Então, aí eu tenho uma gama de mais de uma centena de líderes, aliás, mais 2 centenas, tranquilamente, de líderes de primeiro e segundo escalão. Se eu trouxer encarregado, supervisor junto, aí a quantidade aumenta bastante. Então, como é que a gente observa isso? Eu tenho uma provocação que eu faço, e agora vai vir um pouco mais forte no meu canal, que é: você foi colocado na função de líder, ou você conquistou uma liderança? Porque a hora que você preencheu o cargo de líder, pode ter certeza que tem uma listinha de pendências lá no seu perfil que não vai ser pela empresa resolvida. Porque tem tantas demandas dentro dessa área de desenvolvimento que não vai dar para cuidar de todas essas individualidades. Quando você conquista, é porque essa pessoa já traz características, etc. Só que é um mundo ainda muito restrito, é um grupo muito pequeno de pessoas. Então, o que você mais percebe hoje é um despreparo em lidar com as pessoas. É culpa das pessoas, é culpa de quem está despreparado? Não cabe exatamente a palavra culpa, mas cabe o seguinte: quem promove alguém à liderança deveria se preocupar em preparar melhor. Sim. Porém, a pressão do prazo e hoje, o tabuleiro que eu falo da liderança, ele ficou muito mais complexo. Você citou alguns aqui, e a lista é muito mais extensa, né? De conflito geracional, de processo decisório, de relacionamento, de falta de autoconhecimento, de entender de ferramentas, né? Toda a relação líder-liderado mudou muito, você falou depois da pandemia. Então, só a alteração dessa relação, quando você for olhar o turnover de algumas empresas e você realmente segmenta lá dentro do turnover as razões, você vê crescendo absurdamente o turnover produzido pelo comportamento do líder. É impressionante isso, né? Ou seja, relação entre pessoas, né? Muito forte, muito forte. Então, existe aí uma necessidade de investimento muito mais forte, né? Uma das mentorias que eu estou trabalhando para 22 líderes de uma empresa, onde a gente está mudando o patamar de resultado realmente. Aí no Paraná, eu tenho conversado com o empresário porque ele me deu essa liberdade, esse acesso, e eu falo isso para todos os empresários que eu tenho oportunidade. Cara, você tem todo o direito e a conquista de ter os melhores bens materiais, o número de loja, de armazéns, de propriedades, whatever, qualquer coisa. Todo que você tiver. Mas você que tem essa condição, parabéns, mas você não tem o direito de reclamar que estão gastando muito para desenvolver gente no RH. Sim. Porque isso eu ouvi do Rancharan em 2010, aqui em São Paulo, que eu guardo o livro até hoje, Execução. Veio numa feira da APAS, inclusive. Veio o Rancharan, né? É. Cara, ele falou um negócio assim que eu jamais esqueci. Ele disse assim: olha, vocês têm uma capacidade empreendedora espetacular. E não é só no Brasil, eu vejo isso em bons países no mundo. Ele falou: vocês não têm medo de construir um prédio, vocês vão empoderar ali 100, 200 milhões de reais, 50 milhões de reais. Vocês têm essa coragem empreendedora que é magnífica. Agora, vocês não liberam centenas lá para o seu RH desenvolver as pessoas. E ele bate muito nessa qualidade da execução, está ligado à qualidade de gente, que está ligado à qualidade da relação, né?
E isso é fato, nós vamos ter que mexer nessa, sabe, nesse degrau. E o discurso das empresas é sempre assim, né? Fazemos com pessoas, sempre aquela mesma, mas na Não, não, prática nem ultimamente tá todas são assim. pior, ultimamente tá pior, assim, com todo respeito, mas tá pior, sabe por quê? Porque fala assim, eu não cresço mais porque falta gente. Monta uma escola é mais barata que abrir uma loja. Exatamente. E tem empresas que falam o seguinte: eu vou treinar para quê se o cara depois vai embora? Eu vou treinar para os outros? Essa é outra falácia que eu vejo muitas vezes. Assim, você não está treinando para ninguém, você está treinando para você. Porque se você der o treinamento, der as condições e der perspectiva, a pessoa não tem motivo para poder sair de lá, entendeu? Fabiano, sabe por quê? Essa é a superficialidade que eu falo. Essa é a superficialidade, porque não para nesse raciocínio. Não, vai embora. Essa é só a primeira camada, né? Ah, vou treinar, o cara vai embora. Legal, não para aí. Vai embora por quê? Pergunta para ele. Agora você fala assim, não, eu vou investir no meu quadro, que eu quero tornar esse quadro o melhor executivo que tem nesse segmento aqui na minha região, na minha cidade, no meu negócio. Só que só treinar, ele não vai. Eu tenho que treinar quem cuida dele. Eu tenho que entender como estão cuidando dele. Porque de repente você vai lá, gasta um caminhão de dinheiro para realmente deixar ele numa qualidade profissional técnica muito boa, mas no comportamental tem um outro que está acima dele destruindo tudo. Exatamente. Então, assim, duas ferramentas pessoais que eu usei na minha carreira e me ajudou demais. Me ajudou demais. E a alta liderança precisa tomar cuidado com isso, porque quanto mais cresce, a tendência de distanciar da base é muito grande. Né? É natural, porque cresce demais. E às vezes a pessoa pode até estar cansada de fazer esse movimento. Mas proximidade e continuidade são coisas que você não pode abandonar jamais numa organização. Exatamente. Então, esteja perto, vá ouvindo como é que as pessoas estão se sentindo, o que está achando, o que está acontecendo, como é que está sendo tratado. E aí, você gostou? O que achou? A gente fez isso, fez assim. E faça sempre, não dá para fazer, sabe? Continuidade. Eu trabalhei numa empresa que tinha uma vice-presidente nossa que ela dizia o seguinte: eu preciso ter comigo pessoas que são melhores do que eu. Porque como eu já tenho. Fato. E assim, eu preciso que elas foquem no trabalho, elas não tenham preocupação com outra coisa. As questões materiais do que a empresa pode fazer, eu vou fazer as melhores. E vou dar as melhores condições. O turnover da área dela era uma das menores. Ou seja, por quê? Porque ela confiava nas pessoas, ela confiava na equipe e tudo mais. E a gente vê muito isso, né? O líder ser o alto de tudo, né? Sou eu que faço tudo, sou eu que imagino tudo, sou eu que tenho os direcionamentos de tudo. E muitas vezes não é compartilhado as soluções para todo mundo. Vamos aqui, a gente está com um problema, de vez de ser o líder, ser o capacitador, de fazer com que as pessoas pensem na solução, né, ele quer ser o proprietário delas. Eu vejo muito isso também, o varejo, porque as decisões são muito rápidas, às vezes acontece isso de uma forma até que automática, né? Mas a gente vê que com essa participação você envolve mais o time se sente participativo e o crescimento se tornava único para todo mundo, né? Ou seja, todo mundo participou daquilo. Então, essas mudanças hoje em dia, elas são fundamentais. Né? E essa diversidade, né? Você ter mais pessoas, mais mulheres, mais homens, a gente começar a entender que todo mundo serve para tudo, né? E não ser um ou outro, não é mais isso. Entender que todos têm capacitação também para poder atuar no trabalho, né? Ótimo, muito legal. A gente está chegando agora no fim aqui do nosso bate-papo, Alcione, e queria que você falasse um pouquinho, pessoal, sua expectativa agora para esse ano, 2024, né? Viramos um ano, a gente saiu da pandemia em 22, né? Mas saiu daquele jeitinho, né? Meio de lado, assim, o pessoal ainda meio receoso. 2023 o pessoal encarou mesmo, né? Eu falo eu falo pelo termômetro, inclusive da Super Varejo, da própria APA Show, que a gente tomou um susto esse ano de tanta gente que foi, todo mundo procurando conhecimento, procurando de novo network. E aí a sua expectativa para esse 2024, que a gente entende que já passaram aí 2 anos, né, depois desse problemaço global que a gente teve, e que agora as coisas começaram a tomar outro caminho. Como que você vê agora a sua perspectiva para 2024? Eu olho primeiro o prisma interno das organizações, né? Do qual eu me incluo. A gente precisa se reorganizar. A gente precisa passar por uma reflexão de compreender onde a gente está, de fato, deixando oportunidades gigantes
E não só para depois olhar para fora. Claro que olhar o cenário macroeconômico, as tendências, etc., isso são obrigações que jamais a gente vai perder, Sim. né? Mas olhar só para fora está ficando insuficiente, e o olhar para dentro está muito superficial. Então, esse é o primeiro olhar meu para 24. Eu fiquei um mês fora do Brasil, me isolei, embora continue trabalhando online para boa parte dos meus contratos, mas eu fui refletir o que eu tinha que fazer isso em 24. Fui lá, comecei o meu processo 24 lá em outubro. Contratei uma mentoria de 6 meses para me redefinir, para me desconstruir em algumas crenças Que legal, hein? e algumas missões que eu estava me tornando zona de conforto, Sim. um acomodado para algumas coisas, porque está muito fácil, está muito tranquilo, pô, tem demanda de sobra, tem energia e tal, só que, pô, e tá bom, eu estou me reinventando em quê? Né? Então, resguardado as proporções, eu estou falando para que a gente faça isso lá dentro da empresa com os principais líderes, sabe, de uma reflexão bastante forte. Então, esse é um olhar para dentro, né? Um olhar para fora, eu vejo que a gente vai ter bons desafios nessa disputa de canais e marcas, bastante fortes, seja do ponto de vista do espaço disponível, né, que está ficando mais curto, cada vez mais, o ar está ficando e disputado. Muito disputado, né? Então, esse ar mais rarefeito, assim, ele toma a gente se concentrar mais, né? Então, perceba que quando às vezes perde um pouco a força respiratória e tal, você se concentra naquilo. Então, é mais ou menos resguardado, trazer um pouco para essa analogia, falar, cara, se concentra em você, percebe as transformações internas que você tem que fazer para competir, porque se ficar bom, você vai ser o que melhor vai surfar a onda. Sim. Se ficar mais complicado, você é o que sofre menos. Então, esse raciocínio interno, eu acho que é um ano de transformação interna. A gente deveria refletir, deve refletir muito do ponto de vista de dentro para fora, sem se preocupar com o tamanho do mercado, com o potencial. Por quê? Porque tem muito potencial adormecido e mal cuidado dentro das organizações. E 10 anos de consultoria já me dá autoridade, já me dá tranquilidade de afirmar isso sem medo de errar. Do residual de produtividade que está armazenado na falta de capacidade de a gente liderar processos e transformações de pessoas. Pegar talentos que às vezes não estão tão assim, despertos e não tão desenvolvidos e levá-los a um patamar superior. Exatamente. Isso vai acontecer na loja, no departamento, na cidade, vai gerar uma experiência melhor de dentro para fora, porque cada vez mais a gente ouve, não adianta, se o teu colaborador não tem uma boa experiência, você não vai gerar uma experiência bacana para o teu consumidor, né? E isso se comprova cada vez mais. Então, a minha provocação para 2024 é muito nisso, sabe? Eu comecei a perceber isso lá em julho, agosto, né? Um pouco mexido com o meu aniversário também, lá quando foi 60 anos começou a pesar diferente, né? na perspectiva futura. Eu falei, bom, eu estou entrando no último terço da vida. Né? Eu falo que a gente tem um primeiro terço que é de muito aprendizado, um segundo terço que é de muita produção, inspiração, produtividade, conexões, desenvolvimento expansivo espetacular. E tem o último texto que é quando você vai compartilhar tudo isso. Exatamente. E não se entregar ao comodismo, né? Se revitalizar o tempo todo, se reinventar o tempo todo. Então, esse assim é o olhar de fora. Porque o olhar do lado de fora sempre vai exigir da gente algum tipo de adaptação ou reposicionamento. Seja para aproveitar, seja para aspas, defender. Então, primeiro olha para dentro. Olha para dentro. Muito bom, muito bom. Olha, fica essa reflexão para todo mundo. Alcione é uma pessoa espetacular. Aconselho mais uma vez, sigam ele, porque ele tem mensagens incríveis lá. Obrigado. E lógico, pessoal, a SV tá on. Essa matéria vai estar para vocês o tempo que vocês quiserem no YouTube, nas nossas redes sociais. Aproveitem ao máximo. Para mim foi um prazer, Alcione, estar aqui com você. Né? É um presente. Eu falo que a vida nos dá alguns presentes e elas são as nossas amizades, as pessoas que a gente faz conexão. Então, para mim, é incrível estar aqui para poder fazer esse bate-papo e para poder fazer o que ele falou, compartilhar o conhecimento dele, vivido de muitos anos, com vocês aqui nesse pouco tempo. Espero que vocês tenham aproveitado e aguardem aí que a gente tem muito mais.
Obrigado mais uma vez. Obrigado, E Fabiano. ó, Obrigado, uma honra. brigadão mesmo. E vamos pensar em mais alguma coisa, que eu tenho que aproveitar ele para pensar em fazer mais alguma coisa. Quem sabe a gente cria algum projeto novo aqui também. E é isso, pessoal. SV tá on e a gente espera vocês aqui no nosso próximo videocast. Fiquem todos bem e até a próxima. Obrigado.